Eles só deram uma lasquinha mesmo. Não tem nada Sem data. É isso. E eu acho que quanto menos eles compartilharem, melhor. Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque. E hoje a gente tem aqui a análise do primeiro teaser de 1899 com teorias. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com seus amigos e deixa o like. É isso, segue a gente lá no Instagram. Se você tá caindo de paraquedas, a gente fez um projeto Dark gigantesco e a gente quer fazer a mesma coisa com 1899, porque eu tenho certeza que vai ter teoria aí pela frente, não é isso? Muita, já tem nesse teaser, que é minúsculo. Sim, nós fomos caçar teorias no teaser e nós vamos comentar aí com vocês. Eu quero que vocês digam no comentário o que vocês acharam. Vamos lá! Primeira coisa que eu trouxe, um especialista em som pra fazer a análise do som, porque o som em Dark era muito importante. E agora a gente tem o Ben Frost, que é o mesmo cara que cuidou do som de Dark retornando. E só por esse teaser... Não, trilha do teaser. Que trabalho primoroso! Só nesse teaser já dá pra sentir como é que vai ser a pegada das trilhas. E qual a importância que ela vai ter na série. Porque a gente sabe que o Baran e a Yanti gostam disso, de trazer uma trilha imponente, importante, marcante. E eu senti isso nesse teaser. Sim, me diz o que você ouviu. E também tem uns barulhos estranhos, tipo, tem um som de um monstro, parece um animal ou um bicho, sei lá. Logo no começo do teaser tem esse som que pode ser um monstro, mas pode ser um bicho também. Pode ser um animal estranho, deformado, não sei, qualquer coisa assim. A gente não tem como saber. Mas é suspeito. Tem esse som lá. E também tem um som que parece tipo um barulho de um portal, sei lá, alguma coisa que não é condizente com a data, com essa data aí. Perfeito, muito bem colocado. É um som futurista. Exato. Você fez uma referência muito boa quando você ouviu pela primeira vez. Parece o portal do Rick and Morty. Portal do Rick and Morty. Quem não assistiu Rick and Morty, fica aí a dica. A gente assistam pra ontem. Aquela arma de portais faz um barulho parecido. Exato. Tem um barulho que não corresponde a 1899, a data onde a série vai se passar. Certo? E eu também achei, só pra pontuar aqui, tem tipo umas cornetas assim na trilha, que é uma coisa muito incrível. Tem mesmo. Ela carrega um ar mesmo de meio Lovecraft. Eu senti uma coisa meio Lovecraftiana nesse teaser, sabe? Aquela coisa escura. A gente sabe também que o Baran gosta de fotografia, então a fotografia tá linda do navio, né? Nossa, tá demais. Nossa, aquela neblina. Meu, tá sensacional esse teaser. E a gente tem as vozes da galera, né? Cada um num idioma diferente. E a gente já identifica a primeira voz, né? Que é de quem? Ai, gente, eu sou muito, muito fã dele. Ele participou de Elite, né? A gente tem o Guzmán de Elite, Miguel Bernardo, que é um super ator espanhol. Aliás, o Baran, ele tá fazendo um jogo comigo, porque eu sou fã dele de séries espanholas. Aí ele me bota já o Miguel fazendo aí, né, um personagem em 1899. E ele tá maravilhoso nessa foto. Ele parece um carinha rico, assim, sabe? Tipo, mimadão, não é? Exatamente. Eu gostei muito disso. E aí a gente tem também o Strange. Andreas Pittman, que eu não sei se eu falo o nome dele certo, meu crush. E temos também, cadê? Ah, e só uma coisa. Ele vai ser protagonista junto com essa outra menina, essa outra atriz que tá do lado dele, coloca novamente, que é a Emily Beacon. Eles vão ser protagonistas, então teremos aí Strange, que pegou a parada. Provavelmente ela também é alemã, né? Porque senão vai... A Emily é inglesa. Porque o negócio... depois a gente fala disso, só que cada um tem uma língua diferente. Então vai ser difícil deles se entenderem ali, né? Exato. Mas, enfim... Temos aqui também, ó, Rasmus. Quem assistiu The Rain vai lembrar do Rasmus e da Sarah, que é o Lucas Lingard-Hansen e a Clara Rosanger. Que eu não sei falar direito o nome dessa galera, porque eles são dinamarqueses, porque né, gente? Eles escolheram ser do contra, é por causa disso. Eles são dinamarqueses, não, que é isso, gente. Eu sinto muito se eu falei os nomes errados. Mas, enfim, eu sou muito fã dos dois. Eu gosto bastante deles. Quem assistiu The Rain também vai gostar de revê-los aí, não é? Exatamente. E a gente tem também no canto da foto os nossos criadores, os patrões, os donos da minha vida ali, simplesmente para ilustrar. E olha a cara de plenitude de quem está dizendo. Eu fiz uma série muito boa e todos vão amar e vocês vão ficar loucos
Não, tentando teorizar. a cara que eu tô vendo é a cara assim, gente, estou pleno por quê? Porque tenho algo mais confuso do que Dark ainda pra vocês. Nossa, é mesmo. E vocês que lutem. É isso Pode só crer. que eu vejo nessa foto. Pode crer. E aí, vai. Bom, manda aí. E aí, gente, eu fui atrás da tradução, tá? Porque eu sou louca. E assim, não achei tudo, mas achei grande parte da tradução. Vocês querem saber o que o povo tá falando? Porque não tem legenda. E aí que eu teorizo que tá o pulo do gato. Você vai ter pessoas lá que não tem legenda, gente. Cada um vai estar falando um idioma. Então você imagina, eu digo em português pra você, tem um monstro gigantesco atrás de mim, mas você fala chinês. Você entendeu? Vai ser engraçado, eu acho sim. que engraçado não, acho que vai ser aterrorizador, assim, vai ser uma coisa que vai deixar todo mundo com medo, sem saber o que fazer Então, e imagina. vulnerável. Imagina numa situação que já apareceu em filme, em série, que tipo, você tá de um lado e a pessoa tá do outro lado da porta e a pessoa tá tentando falar, não, faz isso, que E você não consegue escuta. sair. E você Nossa, não escuta de é Agora verdade. imagina outra língua. E aí, como o Baran sempre gosta também de referências bíblicas, me veio aí a Torre de Babel. Que tem toda essa história na Bíblia, como, né, eles separaram-se as línguas, ninguém mais se entendia. Será que vai ter alguma coisa a ver? Mas enfim, vou contar pra vocês que eu consegui traduzir. Primeiro a gente escuta em espanhol. Olá, alguém aí? E aí alguém responde em inglês. Olá. Mas não responde, gente, não é que responde essa frase, tipo, são frases soltas, São né? frases soltas. Então, a gente não sabe se eles estão conversando não, entre si. provavelmente não. É, exatamente. Olá, alguém aí alguém em inglês. Olá. E aí, outra pessoa em inglês. O que aconteceu com você? Aí, gente, vem umas frases que acho que são em dinamarquês. E o que eu consegui pegar é: onde estão todos? Guardem essa frase, onde estão todos? E aí tem uma resposta que eu não consegui ainda entender. Quem souber, gente, deixa aqui, tá bom? Pra gente ir tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Alguém vai perguntar, eu acho que é em cantonês, o que é isso? E aí a gente tem uma voz em português, mas português de Portugal. Sim. Que é uma palavra que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube vai cortar esse vídeo, mas começa com F, Palavrãozinho. acaba com Oda-se. E fala, ele fica gritando, então com certeza é outro assim, tipo, vamos. Tipo, ele quer sair de lá e ele tá mandando o negócio, tipo, dane-se isso, pronto. Dane-se isso, vamos. Sim, nesse sentido. Aí tem uma frase também. Ah, não, essa que acho que é em cantonês, que é eu quero sair, tá? Eu quero sair. Tem uma frase que eu acho que é em francês ou algo parecido, que é isso não faz sentido. E a frase do final é isso não pode ser real. Guardem essas frases. Não, pra mim já suficiente. Já deu. Pra mim já deu. Pra mim já... E aí, quando eu fui ver o trailer, tá escrito exatamente, a gente comentou, vou deixar aqui no card as primeiras informações sobre 1899, mas a gente sabe que vai ser um grupo de imigrantes. Eles estão saindo de Londres e eles estão indo pra Nova York. Certo, Ana? E aí, o que você tá vendo aí? Eu tô... Ah, tá. Renan tá mexendo no OBS. Eles estão saindo de Londres e indo pra Nova York. É um grupo de imigrantes em 1899 em busca de novos sonhos para um novo continente, um novo século. E aí eles vão encontrar outro navio à deriva, um segundo navio. Esse navio tá escrito lá que ele está perdido há meses. Ou seja, não é nem... Hã? Tá fazendo uns barulhos de tá falando dessa série. Começou a porta da caverna, meu Deus. Tá perdido há meses, não é? A gente não sabe se são um ano, tipo, meses, 18 meses, mas assim, meses. Eu penso que é menos que um ano. E aí, o que eles encontram a bordo transformaria a viagem em um pesadelo conectando o passado dos passageiros por uma teia de segredos. Eles não falam o que as pessoas que eles encontraram a bordo. Eles falam o que eles encontraram a bordo. Então, será que não tem ninguém nesse navio, mas tem algo lá dentro? Eu tô achando que é. Eu acho que é. A gente escutou uns sons bem estranhos, né? Essas frases soltas são estranhas. Porque se fosse um navio com uma galera estranha lá dentro, eles iam... É gente. É gente. Até aí é gente. Mas... O que eles encontram, né? Exatamente. Então, assim, gente, eu também Ou já... eles encontram aqueles marinheiros com a boca costurada do navio. Não. Nossa, o navio de pensou? Teseu, o cara já tá querendo... Não, eu acho que eles encontram algo mesmo. Uma também força, acho que um eles... poder, não sei, um monstro, não sei.
O que vocês acham também, vamos teorizando aí. Mas, eu ia falar uma coisa, você falou do navio de Teseu, eu perdi totalmente. E aí, as frases começam a fazer sentido, do tipo, onde estão todos? O que é isso? Eu quero sair. Vamos embora. Entendeu? Parece que faz... Acho que eles entraram nesse navio, né, pra ver o que tinha. E eles viram alguma coisa muito aterrorizante e querem sair. Acho que eles provavelmente não Pode ser isso, não sei. Mas assim, é claro que, gente, o primeiro teaser, né? Mas enfim, tudo parece estar se conectando nesse nível, não é? E aí, eu fiquei pensando em outra coisa. O navio em si. E aí, gente, eu consegui dar uma melhorada, uma clareada na imagem. E a gente pode ver o navio... Ele tem 4 mastros. Ele parece... essas torres, né? Eu não sei o nome disso. É um funil mesmo. Parece que aquela torre, aquelas chaminés, zona de vapor, sei lá. Em inglês chama tunnel. Eu não sei direito a tradução, não sou especialista em navios. Mas esse formato de navio, ele lembra o Olympic Class Ship. Que é tipo um modelo, de navio. Ó, aí a gente tem uma foto do Olympic, que acho que é de 1904 ou 1910, algo assim. O Titanic era na mesma pegada. A gente tem alguns navios na época que são na mesma pegada. Só que todos eles vieram depois de 1900. Então, o que esse navio... Até esse Britannic também é parecido, né? Exato, eles são tudo meio que da mesma leva. Mesmo modelo, sabe? Copia e cola. O que um navio de 4 túneis, né, estaria fazendo em 1899? Aí eu pesquisei porque eu já tava achando que era viagem no tempo, mas eu tô tentando manter minha sanidade. E eu achei aqui que existia um navio que foi lançado em 1987 e ele foi o primeiro que tinha essas 4 torres. Que é esse aqui, né? Que é esse daí. E que foi feito por um alemão. Mas por que esse navio pode estar à deriva, perdido e sem perspectiva nenhuma? Renan lembra de uma coisa muito importante. Então, eles estão indo de Londres para Nova York. Exato. Né? Não tô dizendo que é perto e nem que passa por, né? Mas o que a gente tem no meio do caminho, meio longe, mas que pode acontecer numa tempestade? A gente tem o Triângulo das Bermudas. Exato. E tem muita história de navio que some e volta sem tripulante. Exato. O Triângulo das Bermudas é aquela região lá perto da Flórida, Bermudas, enfim, aquelas ilhas que tem por lá. E tem muitas histórias de navios que sumiram lá e reapareceram depois sem a tripulação. Exatamente. Se o navio... Sim, navio com carga, muita carga e tudo intacto. Só a tripulação que sumiu. Exato. Se vocês acham legal fazer um vídeo sobre isso, sobre o Triângulo das Bermudas, independente de ter relação ou não com a série, vocês podem deixar aqui. Mas se é um navio perdido há meses, à deriva, não pode ter a ver, de repente, com o Triângulo das Bermudas e aí ter toda essa ligação? Não sei, a gente ficou pensando nisso, né? Tem alguns navios, que é o Rosalie, o Atlanta, o Freya, que inclusive é alemão, que passaram por isso mais ou menos nessa época. No final de 1880, lá, por aí. Até o começo. Até de 1840 até 1915, assim, teve caso. Muitos casos. Então, assim, será que o Baran também vai pegar essa inspiração? Ele é Yanti, maravilhosa. Nossa, ia ser tão legal. Será que alguém finalmente vai usar essa referência do Triângulo das Bermudas de uma forma decente? Porque, né, precisamos? Nossa. O Baran é a pessoa certa. Baran e Yanti são as pessoas certas pra fazer isso. Se tem alguém que eu confio. E às vezes nem vai ser o tema central, mas pode ter a ver, entendeu? Exato. É que nem a gente tinha lá a Tábua Esmeralda, que era tipo um fundo, papel de fundo, assim, da trama. Será que a gente vai ver alguma coisa sobre o Triângulo das Bermudas? Será que realmente toda a tripulação do segundo navio desapareceu? Não sabemos, porém... Se você for compartilhar uma dessas informações, eu já te peço para você mandar um vídeo junto. Deu bastante trabalho a gente fazer essa pesquisa, fazer esse vídeo. Compartilha para que o projeto 1899 possa acontecer, possa crescer. A gente já tá preparado. Baran, Yanti, eu tô facinho, meu amor. Nossa, eu tô louco pra ser enganado pelo Baran de novo. Libera o trailer, me engana que eu gosto, Rude. Voltamos com a hashtag Baran paga nossa terapia.
É isso, gente. Então compartilha esse vídeo com todo mundo quando você for transmitir alguma informação dele. Deixa nos comentários, tipo, gente, vocês viajaram ou não? É uma viagem legal, a gente tá junto no navio. E a gente já tem o grupo lá no Telegram também, que era de Dark, vai virar um grupo de 1899, vou deixar aqui também na descrição, tá bom? E é isso, ele deve ser lançado aí no final desse ano, começo do ano que vem, será? Tomara, eu tô quanto antes apostando. melhor. Eu tô apostando. Nossa, por favor, né? Baran, não demora. Não demora. Não E demora, só uma coisa, o passado dessas pessoas vai influenciar muito. Eu tinha notado aqui, não tinha visto. O passado de cada um dos personagens vai ter muita influência também, gente. Esses passados estão conectados. O Baran deu uma entrevista que ele ia gravar na Espanha, na Dinamarca, não sei aonde. Por causa da pandemia, eles adaptaram isso para uma nova tecnologia. Mas vai ter passado de cada um dos tripulantes. E como isso vai estar ligado com o que eles encontram no segundo navio, é o que queremos saber. Exato. Estaremos aqui. Por favor. Projeto 1899. Ai, que É alegria. nóis. Que É alegria. nóis, gente. É É nóis. Então já se inscreve, deixa o like se você chegou até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.